Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures. Pois é, continuamos então a falar aí sobre questões de provas anteriores da AFA. Agora então uma questão da prova para 2016-2017 que fala sobre os números complexos. Uma verdadeira aula para você, gente amiga. Muito bem, ele fala então para você resolver a equação z ao cubo menos 1 igual a zero no conjunto dos números complexos, o que é equivalente a você achar quais números que elevados ao cubo vão ser iguais a 1. Muito bem. Considerando então as raízes encontradas, ele pede para você analise as proposições abaixo e classifique-as em V ou F. Então ele já falou para você, né, considerar as raízes encontradas, plural. Ou seja, quer dizer que existem então mais de uma, né? No caso então, números que elevados ao cubo vão dar 1. Bom, você já deve ter pensado em um deles, né? Seria o próprio 1, que elevado ao cubo vai ser igual a ele mesmo, não é verdade? Pois bem, só que não existe só ele, né? Pela teoria dos polinômios, você já deve ter visto, né, que uma equação de grau n, no caso aqui, né, do terceiro grau, possui 3 raízes, correto? Então, no caso aí, essas 3 raízes, né, como é que seriam elas, né? Então, no caso aqui, a gente vê o seguinte: existe para essas equações no conjunto dos números complexos a chamada interpretação geométrica. Quando você for tirar a raiz cúbica, por exemplo, de z, para achar aí, né, no caso aí, as raízes elevadas ao cubo que vão dar 1, isso então, na verdade, tem, consequência da segunda fórmula de Moivre, uma interpretação que é a seguinte: quando você tiver então esse tipo de equação, como apareceu aí, z elevado a n igual a um número, p, por exemplo, e esse n, no caso aí, esse expoente, for maior ou igual a 3, o que vai acontecer? Qual é a consequência disso? Nós teremos então que essas n raízes, né, elas vão ter o mesmo módulo. Por que isso? Porque elas, no caso então, vão ser pontos no nosso plano complexo que, no caso, farão parte de um círculo de raio, onde esse raio será exatamente quem? O módulo, ok? Então o módulo vai fazer um papel de raio de um círculo que, no caso, vai circunscrever, vai envolver o polígono formado por essas raízes, por esses pontos. No caso aqui da nossa equação, z ao cubo, então 3 pontos, 3 vértices. Muito bem, então o módulo vai ser um raio, né, e os argumentos, no caso os ângulos, né, formados aí por esses pontos. Esses argumentos, eles vão estar em PA, em progressão, ou seja, serão números o quê? Diferentes, sendo que todos eles, né, com a mesma razão, 2π elevado a n. Por que isso? 2π então seria toda a circunferência, né, 360 graus, ou 2π radiano, que você vai fatiar, você vai dividir, no caso aí, né, em n pontos, devido à sua equação possuir, né, um grau n. Então você vai ter, no nosso caso aqui, 2π, que é 360, dividido então por n, que é 3, 360 dividido por 3, então vai nos dar aí, né, 3 ângulos iguais a 120. Ok? Muito bem. E aí então, se eu tenho ângulos internos iguais no meu polígono, a gente vai ter então, nesse caso, com o mesmo módulo também, isso vai criar um polígono regular com esses n vértices. Ok? Então, no caso aqui, z ao cubo igual a 1 vai ser um triângulo equilátero. No caso, se fosse z à quarta, seria um quadrado. Se fosse z elevado à sexta, um hexágono regular, e assim vai. Pois muito bem, sabedor disso, aí a gente pode encarar as alternativas com mais suavidade. Vamos ver? Então aqui, por exemplo, na primeira afirmação ele diz: a equação possui 3 raízes de multiplicidade 1. Sim, as raízes, no caso, serão distintas, serão 3 pontos, 3 vértices, que vão formar
um polígono regular, então elas têm que ser raízes o quê? Diferentes uma da outra. Multiplicidade 1, para cada uma delas, afirmação verdadeira. Segunda afirmação diz que esses afixos, né, uma maneira bonita de chamar os pontos, né, das raízes aí no plano complexo, elas formam um triângulo equilátero. Sim, um polígono regular, ok. Cuja área, no caso, ele diz que é 3 raiz de 3 sobre 2. Vamos investigar isso. No caso, então, se é polígono regular, se é um triângulo equilátero, a área do nosso triângulo equilátero ela é dada por L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, onde esse L é o lado do nosso triângulo equilátero. Muito bem. Ora, se nós temos então a nossa primeira raiz, né, que seria o z igual a 1, por isso então o ponto de coordenadas 1, 0 no nosso plano complexo, né, 1, valor real, por isso que está aqui no eixo real, né? Então nós teríamos esse raio unitário, aqui também esse outro pedaço, um raio unitário. Então nós teríamos aqui um triângulo, né, de dois lados iguais a 1, triângulo isósceles, com ângulo de 120. Quando isso acontece, então, né, triângulo isósceles de lados unitários, né, e ângulo de 120, a gente diz então que esse terceiro lado, o lado voltado para o ângulo de 120, ele vai ser L vezes raiz de 3. Então, no caso aqui, o lado sendo 1, esse aqui vai ser 1 vezes raiz de 3. Raiz de 3, portanto. Pois muito bem. Então, esse triângulo equilátero de lado raiz de 3, na hora que eu for calcular a área desse triângulo, seria raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Isso, então, me daria uma área igual a 3 raiz de 3 sobre 4. Opa, espera aí. Mas aí ele falou que essa área seria 3 raiz de 3 sobre 2. Então, nesse caso, essa afirmação sendo falsa. Muito bem. Ele fala que duas dessas raízes, elas são conjugadas. Como assim? Se eu for olhar, então, né, aqui no meu polígono regular, esse ângulo sendo de 120, esse outro automaticamente tem que valer 60 graus. Pois muito bem. Esse pedacinho aqui, no caso, essa alturinha, está de frente para esse ângulo de 60, que possui uma hipotenusa igual a 1. Pois muito bem. Se ele então, né, é um triângulo com um ângulo de 60 e uma hipotenusa igual a 1, a gente sabe que esse que está em pé, sem sono, vem a ser o que desse triângulo? Um seno, não é isso? E aí o seno de 60, sem deixar para depois, raiz de 3 sobre 2. Muito bem. Só que isso então, né, o eixo imaginário, esse raiz de 3 sobre 2, vai estar fazendo papel de parte imaginária. Ok? Da mesma forma que esta parte aqui, né, do nosso triângulo, do lado colado com o ângulo de 60, isso vai ser, já que está com sono, está deitado, é um cosseno. E cosseno de 60, assim como o seno de 30, vale meio. Só que nesse caso aqui, como ele está entre 0 e menos 1, esse valor então vai ser negativo, ou seja, seria então menos meio a parte real. Da mesma forma que aqui também nós teremos um outro ângulo de 60, por isso então aqui embaixo também teremos, no caso aí, raiz de 3 sobre 2i, só que essa altura, né, abaixo do eixo x, negativa, e também aqui no caso essa mesma distância no eixo real, menos meio. E aí então nós vemos que sim, no caso essas duas raízes, elas no caso são conjugadas. Mais raiz de 3 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2, essa afirmação também é verdadeira. E por fim, ele diz que todas as raízes têm o mesmo módulo. Sim, de fato, os três pontos que formam o nosso triângulo equilátero, no caso então, tem o módulo, por definição. O que é o módulo? A distância do centro até, no caso aí, o ponto AB do nosso número complexo.
Então essa distância sendo um módulo e aqui fazendo papel de raio, todos eles têm o mesmo raio, portanto têm o mesmo módulo. Essa afirmação também é verdadeira. E nesse caso, VF, VV, isso então será a letra A como nossa opção correta.